Olá, amigos da Messe de Amor. Estamos aqui no programa Jesus, Luz das Nossas Almas, para falar novamente um pouquinho sobre Amélia Rodrigues, a qual, a convite do nosso querido amigo Maurício, escolhi um tema, um dos capítulos do livro dela, Até o Fim dos Tempos, denominado Jesus, o Libertador da Mulher. Mas antes de entrar propriamente nesse capítulo, que é até um capítulo curtinho, eu fui buscar um pouquinho da história da Amélia Rodrigues, que se chama, na verdade, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Então é importante conhecer um pouquinho da história dela para compreender o que a levou a escrever esse capítulo, né? A trajetória, as experiências de vida vão refletir na sua escrita. Então, Amélia Rodrigues nasceu em 1861, em Santo Amaro, na Bahia. Ela foi poetisa, escritora, teatróloga e, em especial, professora. Como professora, ela sempre buscou a emancipação feminina através da educação, né? E ela realmente, na época, vamos imaginar aí, na época de 1861, sofreu muito preconceito como escritora. A sua competência profissional sempre foi questionada, porque ao entrar no mundo da escrita, ela entrou num espaço eminentemente masculino. Então, ela era tida sempre como o trabalho dela de segunda mão, né, porque era um espaço eminentemente masculino. E num dos livros dela, ela revela um pouco dessa frustração. No livro Bem Me Queres, no capítulo Mais um Aventureiro. Então eu vou ler o trechinho para vocês que vai refletir toda essa angústia dela e essa decepção, mas que não tiraram dela o brilho e a persistência em fazer aquilo que ela gostava. Toma os versos, caríssimo. Não os leia, se não lhes puderes suportar o pouco mérito. Nem todas as musas possuem túnicas de seda e púrpura, e éfodes de pérolas para oficiarem no templo da poesia. Não te esqueças, porém, se é alma boa, de que mais que o sabor literário de páginas bem feitas, vale o gozo de fazer bem aos desamparados. Então, Amélia Rodrigues, no trabalho dela como escritora, ela acabou se aproximando muito da Igreja Católica, até como uma forma dela mostrar que ela não seria uma ameaça aos bons costumes da época, não seria um perigo à família e aos valores que a Igreja tanto disseminava. E são valores importantes, não é? A gente não pode... É claro que houve muitos excessos por parte da Igreja Católica, mas os valores principais, tanto da Igreja Católica como de várias outras religiões, são muito similares ao nosso. Tanto é que há uma expectativa aí que, com o passar do tempo, as religiões se aproximem e acabem se tornando uma só. Então, esse foi um grande desafio da Amélia Rodrigues, de viver nesses espaços masculinos e lutar contra a discriminação da mulher, que hoje existe, imagine, naquela época. Então, né? Como professora, ela também buscou influenciar meninas para que, pela educação, elas pudessem galgar os seus espaços, não apenas como mulher do lar, subserviente, mas como pessoas, indivíduos gozados de autonomia e de igualdade com os homens. No capítulo, entrando um pouquinho agora no texto propriamente, Jesus, o Libertador da Mulher, do livro Até o Fim dos Tempos, ela coloca um trecho que ela critica a crença de que a mulher teve origem da costela de Adão, né? Que isso jamais teria acontecido, e se a gente usar o filtro da razão, realmente não faz nenhuma lógica, porque toda essa construção faz parte dessa crença dominante masculina.
em que a mulher, ela serve ao homem, tanto serve que ela foi criada como de uma costela, de uma parte do homem. Então ela seria um ser inferior, né? Um ser derivado dele, que só teria razão de existir em função dele. Então ela critica essa concepção, diz que isso realmente jamais necessitaria acontecer, né? Então, todas essas situações, ou outra delas que tem ligação com a origem do mundo e do homem aí, gênero, de que a imputar a culpa à mulher. Todas essas questões eram instrumentos de dominação, justamente para a mulher permanecer com as suas atividades domésticas, com respeito ao marido, às convenções, sem que ela se emancipasse intelectualmente, né? Para que ela pudesse manter a função dela, para que, como era criança, para que ela foi criada, de servir ao marido e a casa e a procriação, não é, para que ela não pretendesse galgar outros caminhos. Então, imputou-se muito a culpa da mulher, porque ela teria sido aquela que deu ouvidos ao diabo e comeu do fruto proibido, e em razão disso todo o pecado passou a existir na terra. Então, ou seja, tudo culpa nossa, mulheres, que o mal existe. Então, realmente, isso é um fardo muito pesado para a mulher. E toda essa construção, ela se mantém em diferentes níveis, porque ela é estrutural da nossa sociedade. Então, a discriminação contra a mulher, ela remonta a séculos e séculos e séculos. Então, não é algo muito simples de se eliminar. Nós estamos a passos lentos tentando conquistar o nosso espaço e o nosso valor merecido. E a Amélia Rodrigues foi uma dessas pessoas que buscou muito isso, né? Muitos a intitulam, há vários estudos, artigos que eu encontrei de cientistas, né, não vinculados aí ao espiritismo, nenhuma religião, escrevendo sobre a Amélia Rodrigues como uma escritora feminista. E aí é importante a gente definir o que é ser feminista, que não é, porque é um termo muitas vezes usado de forma pejorativa, mas, e aí diferente do feminismo, que buscaria que a mulher seria superior ao homem, o feminismo seria um movimento em que busca a igualdade, mas a igualdade efetivamente material, não a igualdade formal, que é o que a lei nos diz, que todos são iguais perante a lei. Isso nós já conquistamos, mas é essa busca realmente por igualdade de condições, de valoração, de espaços no mundo público, no mundo privado, no trabalho, que ela tenha liberdade de escolha, se ela quiser realmente priorizar a família, a casa, quiser somente escolher esse campo, que ela tenha liberdade, se ela quiser escolher outros campos também, que ela tenha, se ela não quiser casar e ter filhos, optar por uma vida individual, que ela tenha essa possibilidade, né? Então, na verdade, é a busca pela igualdade. Evidentemente que excessos existem em todos os campos, mas essa, em resumo, seria a ideia. Então, por isso que ela é tida como uma escritora feminista, porque ela buscava efetivamente essa emancipação da mulher, né? Então, em razão de toda essa discriminação que certamente ela viveu e observou, de inferiorização da mulher, como um ser intelectual também, de menos a mulher não poderia jamais discutir questões políticas, ela era objetificada. Em alguns casos ainda somos hoje, não é? Mas muitas vezes foi tratada como um objeto. Até pouco tempo atrás precisávamos de autorização do marido para trabalhar, não é? Então ela vivia nesse ambiente altamente discriminatório. E aí, ao escrever
esse capítulo, Jesus, o libertador da mulher, ela destaca que não obstante, e aí a gente vai remontar à época de Cristo, o que era muito mais ferrenho a discriminação contra a mulher, Jesus estava rodeado de mulheres fortes. E aí o fortes, o que a gente não pode confundir com a abnegação com fragilidade. Eram mulheres fortes porque eram mulheres abnegadas, extremamente sensíveis, o que não significa frágil, mulheres que renunciavam a si mesmas até por conta da própria maternidade, dessa natureza. A mulher tem esse poder de renúncia, muitas vezes de si, para cuidar do outro. Então Jesus tinha esse poder de atrair as mulheres e não se importava com isso, pelo contrário, fazia questão de estar rodeado por mulheres. E aí imaginem que isso também causou a ira de muitos, inclusive dos seus próprios seguidores e mais próximos, que foram os apóstolos. Isso causou ciúmes em alguns momentos, como a gente já vai ver. Então, além de tudo, tinha mais esse fato de Jesus gostar também de conviver com mulheres. E Jesus, na verdade, foi morto na cruz por ser um revolucionário. O que significa ser um revolucionário? Ser revolucionário é querer transformar a realidade atual, né? E ele, evidentemente, via muitas injustiças na época e ele ele encarnou justamente para mostrar uma nova realidade, novos valores. E isso realmente causou a ira de muita gente. Então, como se sentiram ameaçados, Jesus, com alguns subsídios, que não evidentemente se revelaria o real motivo, foi morto na cruz. Então, Jesus, os evangelhos mostram momentos diversos em que as mulheres estavam ao lado de Jesus, nos momentos cruciais da sua vida, né? Tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês do capítulo, que a Amélia fala o seguinte: se as mulheres eram fracas e sugestionáveis, como alguns dizem, por que foram elas as testemunhas de momentos chaves do cristianismo, como a morte e a ressurreição de Cristo? Né? Então, a gente vai ver, a gente vai rememorar vários momentos da vida de Cristo em que as mulheres estavam presentes. Então, eu destaquei aqui 3 mulheres para a gente falar rapidamente e que estavam presentes nos principais momentos da vida de Cristo. A primeira, sem ela toda a história não teria começado, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, uma grande mulher. Se a gente imaginar o que ela enfrentou para ter Jesus, é algo inimaginável. Nós não conseguimos compreender de uma forma realística, só vivendo determinadas situações, para que a gente compreenda na sua total amplitude o que passou Maria. Então, se a gente imaginar que uma mulher pobre, simples, prometida em casamento a José, de repente aceita o convite do anjo Gabriel para ser mãe de Jesus. Então ela se vê grávida, solteira, e o filho não é nem do prometido, do seu noivo, digamos assim. Então ela correu risco, né, que na época a mulher adúltera era morta por apedrejamento, ela correu o risco de ser apedrejada, não é? E nada é por acaso que José a protegeu e a compreendeu, né? Nós não sabemos até que nível. Certamente ele teve seus momentos de dúvida, de incertezas, de angústias, mas ele se manteve ao lado de Maria. Então isso realmente
é um fator muito importante que a gente precisa levar em conta já, a coragem de Maria para conceber Jesus, né? Então, Maria, como mãe, esteve até os últimos momentos do seu filho, vendo toda a dor que ele estava passando e resignada com toda a situação, né? Então, Maria mostra-se uma mulher extremamente forte e que esteve ao lado de Jesus do seu tempo, muitas vezes sem o compreender, porque a linguagem de Jesus para a época era uma linguagem sedutora para aqueles que já tinham uma mentalidade mais aberta, mas para alguns muito distante da realidade. Então, muitas vezes Maria não o compreendia e mesmo assim o seguia e depositava toda a sua confiança em seu filho, né? Uma outra mulher que esteve presente e que a Amélia Rodrigues cita no capítulo, que esteve presente talvez no momento mais importante da vida de Jesus, que foi o primeiro aparecimento logo após o seu desencarne, que foi Maria Madalena. Maria Madalena estava também com Joana de Cusa e outras mulheres quando viu Jesus pela primeira vez após a sua morte. Foi ela que contou aos outros apóstolos o aparecimento de Jesus, como muitos chamam de ressurreição de Jesus. A história de Maria Madalena é uma história muito controvertida e misteriosa. Pouco se sabe sobre ela. Muitas teses sugerem, inclusive há livros e filmes que sugerem que Maria Madalena era a esposa de Jesus, mulher de Jesus, o que nada se comprovou, né? E aí observem que nessa tese há também uma discriminação pelo fato de que uma mulher só poderia estar ao lado de um homem como a sua mulher esposa, não convivendo intelectualmente com as ideias do Cristo. Então aí a gente já pode perceber a dificuldade até os dias de hoje de compreender e aceitar a posição de igualdade da mulher. Então muitos dizem que ela era uma prostituta, que ela vivia uma vida libertina, de prazeres. Outros negam isso, né, justamente pela importância que ela teve na vida de Jesus. Há muito essa crença também que ela era prostituta e se converteu. Então, mas não há nada provado, né? Não se sabe exatamente quem foi Maria Madalena realmente, qual é a história de vida dela, né? Sabe-se que ela foi uma grande companheira e seguidora de Jesus, né? Tanto que ele depositou a maior confiança foi para ela, que ele apareceu após o desencarne. Ela era uma mulher muito forte e que causava inclusive ciúme entre os apóstolos. Era conhecida como a apóstola dos apóstolos, e causou realmente ciúmes entre os apóstolos de Jesus, justamente por Jesus lhe confiar e demonstrar essa confiança em Maria Madalena. A gente tem alguns sinais nos evangelhos, alguns apócrifos. Então isso causa muita incerteza, insegurança em afirmar qualquer coisa em relação a Maria Madalena, né? Mas o que se tem de concreto é que ela participou junto com Joana de Cusa e outras mulheres do momento da ressurreição, do primeiro aparecimento de Jesus logo após o seu desencarne, né? Ela morreu de forma humilde, extremamente digna de lepra, porque passou o final da sua vida cuidando de leprosos no Vale dos Leprosos. Então ela adquiriu a doença também e morreu disso. E por fim, um último personagem importante, que
que eu gostaria de trazer para vocês e que a Amélia Rodrigues menciona no texto dela, que seria a Joana de Cusa. Joana de Cusa, ao contrário, era uma mulher de classe alta da época, esposa de um procurador romano em Cafarnaum, homem de confiança de Herodes. Então ela gozava de uma alta posição na sociedade da época, mas se viu encantada com o discurso e as ideias de Jesus, porque ela não aceitava as posições e os valores do seu marido e era muito frustrada em relação a isso. Então ela passou a seguir Jesus, a ouvir Jesus, a revelia do seu marido, tentou muitas vezes convertê-lo, né, de suas ideias, das ideias dos valores da qual era contrária e refratária, mas infelizmente, né, foi frustrada a sua tentativa e passou a vida nessa condição de frustração por não conseguir ver o seu companheiro passar a ter as mesmas ideias, os mesmos valores que ela, né? Ficou viúva, teve que trabalhar para sustentar o seu filho e infelizmente morreu também em condições muito fortes. Ela foi levada ao Coliseu para renegar, ela e seu filho, para renegar Jesus, e não o fez, dizendo: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, ela não negando a Deus e a Cristo, ela morreu juntamente com seu filho, queimada numa fogueira no Coliseu. Essas são situações que também me pegam a pensar e que realmente não consigo imaginar. Eu me sinto muito fraca, porque por questões muito poucas a gente se vê sofrendo e pensando que não tem forças para suportar, e aí vemos a força dessas pessoas. Ela não foi a única, de que morreram no Coliseu, naquela época em Roma, se mantendo fiel a Jesus e os seus preceitos. Isso é muito forte, é muito bonito, por mais toda a dor que tenha, mas a gente sabe que essas pessoas não estavam desprotegidas na época e muitas vezes foram anestesiadas nesse momento, mas é algo realmente muito forte lembrar dessas situações, né, e ver aí como o exemplo de Joana de Cusa, a mulher forte que seguiu a Jesus também. Então, o objetivo desse texto que eu vejo da Amélia Rodrigues foi justamente mostrar uma das várias facetas de Jesus como revolucionário, que ele veio justamente para libertar a mulher dos estigmas que ela tinha na época, né? E como isso realmente mexeu com a sociedade e causou muita ira e insatisfação, principalmente da classe detentora do poder político, poder econômico. Então, Jesus, ao acolher as mulheres, pretendeu dar voz e força a elas e mostrar que eram seres iguais aos homens. Então vocês imaginem o quanto isso mexeu com a sociedade da época, né? E a Amélia Rodrigues quis ressaltar isso num dos capítulos do seu livro Até o Fim dos Tempos, né? Então a história dela é muito curiosa. Eu estou iniciando na leitura as obras dela e quero não ler apenas os textos espíritas após o desencarne, como ela passou a trabalhar na falange da Joana de Ângeles, mas também os textos dela enquanto encarnada são muito, muito interessantes, não é? E ela mostra também, como naquele trechinho que eu li para vocês no início da minha fala, o quanto infelizmente ela era
desacreditada na sua profissão, né? Até hoje as mulheres precisam se dedicar 2, 3 vezes a mais que os homens para poder mostrar o seu valor. São minorias nos altos cargos, nas políticas, nas posições de gestão. Quando assumem posição de gestão, precisam adotar posturas masculinas para poderem ser ouvidas e respeitadas, né? Então essa é uma luta contínua e que ainda vai durar muito tempo para realmente as mulheres serem consideradas materialmente iguais aos homens, não é? E aí aqui não é evidentemente uma crítica aos homens, evidentemente, porque há uma criação, foram séculos e séculos ensinando a ser de uma forma, e agora o mundo começa a se abrir e a ter que muitos pensamentos que são intrínsecos e inconscientes são necessários ser revelados para que, tomando consciência, a mudança venha, né, e comece a surtir efeito. Como já a passos lentos a gente vê vários avanços da nossa sociedade. Então precisamos continuar nessa luta, na luta de Amélia Rodrigues, e aproveitar toda a sua obra, todos os seus textos, tanto como encarnada como desencarnada, que são preciosíssimos. Então agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e fazendo essas reflexões, e em nome de Jesus, que todos tenham um bom dia, um bom resto de semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigada!